Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi e Dataprev apresentam logotipo animado da Criar Jogos, fundo azul com degradê lilás, homem branco de cabelo comprido preso e roupa preta, professor Caio Passos. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma conversa sobre o mercado de jogos, Mercado de Jogos. as profissões que a gente pode encontrar dentro desse meio, como nós podemos nos especializar em áreas desse mercado, assim como a história que esse mercado tem e como entender isso é importante para quem quer ocupar um espaço nessa área. Mesmo sendo um mercado relativamente novo, o mercado de jogos, na realidade de hoje, já pode ser considerado muito consolidado na cena que nós temos, tendo gerado mais receita que o mercado de cinema e música juntos. Hoje, então, precisamos entender que esse mercado está em lugares que às vezes nós nem imaginamos. Por exemplo, quando se trata de criações digitais, a gamificação de processos está muito presente no cotidiano da humanidade, que quando precisa simular situações, pode criar uma espécie de jogo que mostra essa situação para ela. Hoje em dia, isso é muito usado para pessoas tirarem suas habilitações de trânsito. Essas criações envolvem vários profissionais que trabalham em conjunto para a obtenção de certo resultado, mas também existem pessoas que estão inseridas nesse mercado como utilizadores de serviços. Respectivamente, de um lado estão os produtores dos jogos e de outro estão os criadores de conteúdo do produto final da fabricação. Nós iremos entender um pouco mais dessa separação e como funciona esse mercado em todos os quesitos possíveis. Pensando aqui agora nos profissionais da área que estão nesse mercado trabalhando na criação de conteúdo, nós podemos observar os campeonatos e, nessa questão, vemos a representação do crescimento desse mercado, que atrai milhares de fãs de jogos para arenas, onde os times se enfrentam em competição. Muitos dos jogadores famosos desse cenário tiveram sua ascensão devido ao boom das competições de jogos. Hoje temos consolidadas as competições de alguns jogos que podemos citar, como League of Legends, Counter-Strike, KOF e alguns outros títulos. Antigamente, era muito difícil imaginar a possibilidade de quando alguém falava que gostaria de jogar profissionalmente sendo uma coisa real. Hoje em dia, com as sequências de revoluções que esse mercado tem feito, fazendo cada vez mais parte da nossa vida, dando uma nova perspectiva a uma coisa que antes não era muito levada a sério. Nessa mesma pegada revolucionária, nós temos o metaverso, que ainda sendo muito atual, também já causou um alvoroço ultimamente conectando os jogos com o mercado financeiro e fazendo de verdade o tempo jogado valer dinheiro. Então, esse mercado é o que vai ter daqui para frente. Desde o processo de gamificação até, de fato, a produção de um jogo, o lançamento de um grande título de mercado, tendo também espaço para organizações que estariam colocando os títulos no ar, como nós temos o exemplo da Level Up, que algum tempo atrás tinha alguns títulos de grande importância para o cenário, como Ragnarok e Grand Chase, entre outros títulos que arrastavam multidões virtuais. Nas divisões de etapas do mercado, o segmento do mercado que chamamos de financeiro e publicitário é o responsável por financiar e fazer a publicação do jogo. São empresas que não necessariamente produzem os games, mas têm direito de publicar, de lucrar, conforme o jogo vai sendo consumido. Nessas subdivisões que nós temos no mercado de jogos, também temos o mercado de produção, que é onde vão estar as pessoas que vão desenvolver os jogos. Aqui encontramos os programadores, artistas, designers e outros profissionais que vão se empenhar em colocar o jogo na estante de compra do início da ideia até o produto final. Nós temos o mercado ferramental, que é quando a gente fala de empresas tipo Pixelogic, Blender, Adobe, entre outras que desenvolvem programas para auxiliar no processo de desenvolvimento de jogos. Na programação, podemos ver que existem várias engines que se enquadram nesse ramo de criação de ferramentas. E aí também tem a distribuição, parte de suma importância para o acesso de pessoas ao jogo, e é onde tem empresas que são responsáveis pela distribuição. E aí a gente pode pegar como exemplo a Steam ou a Clique Jogos, que são na verdade grandes portais que podem comercializar os jogos. Para essa indústria tecnológica conseguir se manter na crescente desde que ela iniciou, uma coisa que podemos observar é a proximidade que a evolução da indústria da tecnologia tem com a evolução e inovação do mercado de jogos. Desde o primeiro jogo, a evolução que temos em relação aos consoles são absurdas. Antigamente, nós tínhamos jogos muito simples que se baseavam nas tecnologias que tinham naquela época também. Hoje em dia, nós temos máquinas muito mais fortes que possibilitam a produção de jogos que imitam a realidade de maneira muito fiel, nos deixando evidente que a evolução do hardware foi algo extremamente impactante para a produção de jogos mais pesados.
É importante também ressaltar que não só a evolução foi fator implicitante nesse sucesso, mas também a proximidade de grandes empresas de hardware e grandes produtoras de games. E por fim, nós temos o usuário final como parte desse mercado de jogos, como consumidor final de vários tipos: os jogadores amadores, profissionais, criadores de conteúdo que vão estar inseridos nesse mercado como ponto focal da produção. Hoje, no Brasil, nós podemos observar que quase 3/4 da população brasileira joga algum tipo de jogo eletrônico, tendo 51% desse contingente sendo formado por mulheres. E essa quantidade de pessoas jogando se deve também pela quantidade exorbitante de gadgets que existem para jogos, os consoles, computadores, máquinas e por aí vai. No ano de 2021, tivemos um acontecimento que foi de grande influência negativa na economia no geral. Porém, no setor de jogos, os números são o inverso dessa situação ruim no Brasil. Uma coisa que as pessoas com certeza fizeram nessa pandemia foi jogar. Por isso, é certo de se imaginar que nos próximos tempos que virão, teremos mais atenção voltada para o mercado brasileiro e seus consumidores. Em 2022, o Brasil já atingiu a marca de 203,1 bilhões e a estimativa era de 198. Então, é um mercado que vem crescendo assustadoramente por N fatores. E com essa expoente, fica uma questão: como podemos nos encaixar nesse mercado? Bom, quando trazemos os valores para a mesa de discussão, é evidente que estamos falando de um mercado com grandes recompensas em seu percurso. E para nos ajudar com o caminho, existem cada vez mais incentivos dentro do Brasil. Para falarmos de como esse valor é movimentado, precisamos analisar os usuários que possuímos nesse mercado. Podemos dividi-los entre os usuários de produção, os usuários finais, pro players, casters, influenciadores e etc. A gente tem uma série de pessoas que consomem esses games e também ajudam esses games a se propagar. E nós temos também a outra ponta de produção, de trás da cortina, que seriam os gamers, designers, programadores, concept artists, level designers que de fato produzem esses jogos. Já tivemos aqui o exemplo da pessoa que gostaria de ser pro player no cenário atual, mas essa não é a única profissão relacionada às grandes competições que nós temos. Também tem os apresentadores, narradores e por aí vai. Mas nós precisamos nos atentar que para a existência de um espaço para esses profissionais é necessária muita dedicação e trabalho duro para ocupar um espaço nessa indústria. Uma das partes boas desse boom da indústria dos jogos é que, nesse sentido de ocupar um espaço, hoje nós temos várias organizações destinadas a ampliar o acesso das pessoas a essas vagas nesse novo mercado. É muito comum vermos hoje em dia associações de futebol fazendo parte de times de esportes. E da mesma forma que no futebol acontecem peneiras para encontrar possíveis talentos, dentro dos esportes essa prática tem sido muito utilizada. Agora, voltando ao assunto da Crescente, onde de incentivo para essa área é importante citar que, algum tempo atrás, o fenômeno dos campos de futebol, Ronaldo, comprou a CNB, que era uma organização de esportes, que tem como foco o descobrimento de talentos e a inserção deles nas competições profissionais. Ronaldo Nazário, homem pardo de cabelo curto, acima do peso, fala sobre a CNB. No ano passado, o André Acari me comentou que tinha essa oportunidade, e aí eu fui falar com meus filhos, que são os jogadores da casa, e os dois, tanto o Alex como o Ronald, conheciam o jogo. Eu fiquei super animado e aí começou uma negociação e hoje a gente apresentou um mega sucesso. Estou muito feliz de fazer parte da CNB e empolgado já com o Campeonato Brasileiro que está rolando. Daí então a CNB, depois de muito trabalho, executa muito bem um bait, segura a Kabum e vence a partida. Uma coisa importante também da gente falar é sobre a variedade de coisas que normalmente os pro players, que são os profissionais mais visados desse cenário, fazem para se manter financeiramente estáveis. Porque por mais que existam muitas competições pelo Brasil e mundo afora, a renda dos jogadores profissionais é formada normalmente por uma quantidade expressiva de tarefas. É muito comum hoje em dia termos esses caras que fazem streaming e trocam um pouco de energia com o público. Essa é uma das coisas que a gente pode citar que os pró fazem fora dos treinos e competições, assim como outras coisas que giram em torno de criar um produto comercializável e engajar o público para esse produto. Da mesma forma que os pro players têm um treinamento voltado para o que fazem, também temos os casters, que dentro dos eventos de campeonatos são os responsáveis por passar para o público toda a sensação que o momento pede. Todo grande campeonato é envolvido com muita emoção. Então, para conseguir expressar toda essa emoção,
é natural e necessário que os casters tenham um certo conhecimento sobre algumas coisas que ajudam na comunicação deles com esse público. Podemos imaginar que a dificuldade que é para um apresentador desses narrar todo um jogo que não seja do seu país, onde ele encontra uma grande diversidade de nomes que ele tem que falar com certa fluidez. É comum nos dias de hoje a gente sempre almoçar assistindo alguma coisa, seja no celular, computador ou uma televisão. Uma profissão que ficou muito famosa nos últimos anos é a de streamer, que é a pessoa que transmite alguma coisa para um público em algum canal de transmissão. Exemplo, twitch.tv. Logomarca da Twitch. Existe uma infinidade de materiais que podemos ter acesso na web, seja de jogos ou de outros conteúdos que são streamáveis. Mas vale levar em consideração que os jogos tomam grande parte desse cenário, tendo um público muito fiel, talvez por conta do fator de identificação que existe entre os jogadores. Nós podemos pegar como exemplo os 3 maiores streamers do Brasil, que dentro do cenário nacional marcam a história da indústria dos jogos fortemente. Temos o Alan Zoca, que atua no YouTube e Twitch, produzindo vídeos de jogos de uma grande variedade. Se não conhecem ele, já fica aí uma indicação de canal para assistir no almoço, hein, pessoal? O Gaules é outro monstro da indústria dos jogos, tendo começado como jogador profissional de Counter-Strike, e hoje em dia tem um canal gigantesco no YouTube e as suas transmissões da Twitch sempre batem recordes de audiência. E por fim, mas não menos importante, nós temos também o Yoda, que começou como jogador profissional, mas nesse caso de LoL, e após uma forte carreira continua trabalhando como streamer de vários jogos. É importante ressaltar a relevância desses profissionais para o cenário internacional, mostrando a força que o Brasil tem no mercado de jogos em geral. Levando em consideração o exemplo desses caras, nós vemos que existe muita dedicação e treino envolvidos nesse sucesso, e é certo dizer que para se tornar um criador de conteúdo bem-sucedido, é necessário muito entendimento sobre o mercado e também muito treinamento para aprimorar as habilidades como público e com os jogos. Entender um pouco sobre a história da tecnologia, entender um pouco mais sobre o storytelling, produção de áudio, vídeo, empreendedorismo, gestão de times, oratória e comunicação. São coisas que com certeza ajudam na concretização de um canal de conteúdo. Agora mudando um pouco de foco, galera, falando de produção e talento, nós temos a galera do desenvolvimento. Então, quando a gente fala de produção de games, de desenvolvimento, nós estamos falando de programadores, artistas, designers. E são essas pessoas que vão materializar isso pra gente. Essa parte é interessante, pois é onde a gente vê quais são as etapas da construção de um jogo e quais são os profissionais que estão inseridos nesse processo e qual é o impacto de suas contribuições. Agora, pensando nessa linha de produção, vamos discorrer um pouco sobre as etapas do processo de criação de um jogo. Temos como primeiro ponto dessa caminhada o que nós chamaremos de pipeline, que é um norte que precisamos ter para saber qual a ideia do nosso jogo e como iremos concretizar ela. É uma espécie de passo a passo que nós precisamos seguir para a consumação do nosso projeto. A primeira coisa que a gente precisa para organizar essa pipeline é uma storyline, que nada mais é do que uma forma resumida da gente explicar a nossa história no jogo. Um exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é a do jogo de um encanador que tem aventuras no esgoto para salvar uma princesa. Quem conhece sabe que esse jogo é o do Mario, um título muito famoso entre todas as gerações que a gente já citou aqui. E é a partir desse storyline que nós vamos montar o roteiro do jogo. Esse roteiro tem a natureza de ser algo mais detalhado do que o storyline, de forma que ele seja um documento que conterá toda a narrativa que o jogo terá. E isso inclui falas, o ambiente, a época, entre outras coisas que podem variar dependendo do que está sendo trabalhado. Normalmente, em um roteiro, a linguagem que estará sendo usada é um pouco mais técnica, pois isso ajuda na interpretação da real ideia do projeto, do que estava na imaginação do cara que pensou na ideia. Quanto mais a gente explica uma coisa com as palavras certas, mais isso estará próximo do que a gente quer passar. É legal pensar nisso da forma mais explicada possível, porque o jogo, para ser bem feito, precisa de uma interligação entre suas etapas de forma que tudo trabalhe de maneira homogênea. E depois, a etapa existente após o roteiro é importante para a visualização do mundo que estamos criando. Estamos falando da concept art, ou arte de conceito do nosso jogo. Efeito sonoro referente ao que o professor está citando. Aqui será onde teremos esboços de como o usuário irá visualizar o nosso jogo. Os artistas começam a trabalhar em cima do roteiro feito para extrair das ideias imagens que estarão presentes no nosso jogo de alguma forma. Após o conceito ter sido criado para o nosso jogo, já que temos uma certa história, nós também chegamos no momento onde se pega essas informações e se criam as regras do mundo onde o nosso jogo vai se passar. E é com a programação que vamos fazer isso.
O programador vai ser o cara que vai analisar a história que nós temos no conceito e organizar um código de alguma linguagem de programação que dê forma ao jogo em quesito de funcionalidade, de forma que o jogo de guerra vai ter um botão específico que, quando o jogador aperta, vai abrir uma mira. Isso seria um exemplo de como, após um roteiro e conceito de jogo de guerra, um programador poderia trabalhar sua parte. Ele vai fazer isso para todas as regras necessárias no jogo. O programador vai ser o cara que vai estruturar as criações de um outro profissional, que é o design de personagens. Esse cara vai ser basicamente o cara que fará as marionetes, e o programador será o que vai dizer quais são os movimentos que essa marionete vai fazer. Normalmente, alguns estúdios usam a mesma pessoa para ser o artista de conceito e o design de personagens, pois o trabalho desses dois profissionais são o mesmo, só que em estágios diferentes da produção do jogo. É bom lembrar que cada uma dessas criações que a gente vai ter dentro do processo tem ferramentas que são necessárias em cada situação para cada profissional trabalhar. Os programadores com as engines, os roteiristas com os seus programas de criação de roteiro e os designers com algum programa de criação visual. O level design é o cara que vai entrar nessa esteira de produção. Como o nome faz a gente imaginar, talvez criar a visualização de todos os elementos do cenário que teremos de maneira mais concreta. O trabalho desses profissionais também precisam ser organizados dentro das necessidades do jogo. Para isso, vamos ter algum game design na equipe de criação. Esse profissional é responsável por um documento interessante que reúne informações que vão guiar as bases do trabalho de alguns profissionais. O GDD, Game Design Documents, seria o documento que teria informações gerais sobre o jogo, quanto ao nome, tipo de programação, arte que queremos utilizar, público-alvo e mais toda a informação necessária para a organização do projeto de início até o fim dele. Por fim, existe a produção executiva, que é a responsável por de fato fazer o lançamento do jogo, assim como pagar todos os profissionais e todos os recursos necessários para a produção. Ele vai, de fato, administrar as equipes, acompanhar os processos, vai lutar para que o jogo seja entregue no prazo e, após esse prazo, nós teremos a entrega do nosso jogo nas prateleiras de exibição, para que os usuários possam ter acesso. Esse processo vai ser uma coisa que, para acontecer da melhor forma, vai precisar ser homogêneo para entregar um bom título às prateleiras. Muitos jogos hoje podem ser acessados por portais, como a Steam, que funciona como uma loja virtual que tem variadas possibilidades de se adquirir um jogo. Então, pessoal, esse é o processo de criação de um jogo dentro do mercado de jogos. Aqui, nós podemos ver que os jogos são normalmente criados por vários profissionais que estão juntos em um único objetivo, a produção de um jogo. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse tempo tanto quanto eu, porque agora a nossa aula está acabando. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Eu me diverti muito, gostei muito de dividir o meu tempo com vocês. É isso, pessoal, um abraço e até mais! Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Prefeitura do Rio de Janeiro, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi, Dataprev. Realização: Burburinho Cultural, Ministério da Cultura, Governo Federal.